podcast do Instituto Monte Castelo. Apresentação: Gabriel de Arruda Castro. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre direito e sobre o ativismo judicial no Brasil e fora do Brasil. Eu converso hoje com Augusto Zimmermann, que é doutor em filosofia pela Monash University, da Austrália, mestre e bacharel em direito pela PUC do Rio de Janeiro e também foi reitor de pesquisa da Faculdade de Direito da Universidade Murdoch e agora é professor de direito do Sheridan College, ambos na Austrália. Doutor Augusto, obrigado por participar dessa conversa conosco. É um grande prazer, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Doutor, na última década, o STF tomou várias decisões controversas, mas eu vou citar duas aqui que eu quero que o senhor comente. Uma foi a decisão que reconheceu a chamada união estável homoafetiva, que logo depois virou casamento homoafetivo, segundo o STF. Essa decisão do STF não se baseia, pelo menos não diretamente, na Constituição, já que a Constituição define claramente que a família é reconhecida, e aí eu cito, entre aspas, família formada pelo homem e pela mulher como entidade familiar. O STF também decidiu que o aborto de anencéfalos deveria ser liberado. É uma decisão também que extrapola o que diz a lei, já que o Código Penal estabelece apenas o aborto nos casos de estupro e de risco de vida à mãe. Doutor, o que está por trás desse comportamento do STF de claramente extrapolar o que diz a Constituição e o que diz a própria legislação aprovada pelo Congresso para, na prática, legislar sobre temas tão sensíveis à sociedade? Olha, o que está em jogo é exatamente a sobrevivência do texto constitucional, porque esse tipo de ativismo judicial ele é contrário ao espírito da lei e certamente é uma atitude ativista do judiciário, porque a Constituição muito claramente expressa que o casamento é uma instituição formada entre o homem e a mulher. Na verdade, não há nenhum outro tipo de formação prevista como instituição de casamento pela Constituição Federal. Então, o que acontece aqui, muito claramente, é que os juízes se sentem incomodados com esse tipo de arranjo institucional do casamento, que é uma coisa bastante ligada à tradição judaico-cristã, e eles acham que, na verdade, é preciso atualizar o texto constitucional. E fazendo esse tipo de ativismo, o que a Constituição estabelece não necessariamente é aquilo que os juízes irão aplicar. Os juízes estão transcendendo aquilo que a Constituição explicitamente determina. É inacreditável que os juízes possam ignorar um texto constitucional tão claro, porque às vezes a interpretação depende de um texto que não é muito claro, mas nesse caso a provisão constitucional é muito explícita e a violação da Constituição pelo Poder Judiciário então se transforma numa coisa extremamente crassa. E é claro que isso abre portas para a instabilidade jurídica, né? Além do problema do mérito, né? Quer dizer, a gente sabe que o aborto, por exemplo, é moralmente condenável e no caso de anencéfalos depende de uma decisão muito precária do médico ali e existe um risco muito grande de o próprio médico ter feito um diagnóstico errado nesses casos, né? Mas além dessa questão moral do aborto, existe o risco da instabilidade jurídica, né? E aí, citando um outro caso recente do STF, em poucos anos o STF praticamente com a mesma formação, tomou 3 decisões diferentes sobre a prisão em segunda instância. E, evidentemente, isso tem um custo muito, muito grande para a própria credibilidade do judiciário, né? Com certeza. E a questão do aborto é uma questão muito simples de se perceber o perigo do ativismo judicial. Porque, na verdade, o Código Penal ele estabelece 2 casos, como você bem menciona, que é o caso do estupro e do risco de vida à gestante. Quando a gente amplia essas possibilidades do aborto, na verdade a gente cria uma perigosa dimensão
que, na verdade, facilita uma cultura da morte até mesmo, porque os juízes podem, daqui para frente, ditar quem pode sobreviver e quem não pode sobreviver. É um perigo, porque isso gera uma extensão da interpretação jurídica a outras áreas que não são, talvez, previsíveis no momento, mas que podem ser estendidas no futuro. Por exemplo, a própria questão da eutanásia e outras áreas do direito que levam a essa questão da vida, do direito à vida. Então, quando você tem os juízes fazendo esse tipo tomando esse tipo de decisão, você tem uma distorção da separação, do princípio básico de separação dos poderes, e também os juízes ditando aquilo que eles consideram regras que sejam mais válidas do que as regras que foram estabelecidas pelo legislador. E, evidentemente, as correntes mais à esquerda celebram quando o STF sai aí das suas atribuições para tomar decisões como essa, mas nada impede que no futuro, inclusive no futuro próximo, que o STF aos poucos vá se tornando de direita e essas próprias correntes que defendem um ativismo judicial sejam vítimas dessa doutrina, porque nada impede que em breve um juiz mais radical decida uma coisa que seja contrária a eles, né? Mas a verdade é que a gente pode perceber isso muito claramente, que a esquerda resolveu que se a democracia, da maneira como a democracia funciona, através da eleição de representantes do povo no parlamento, se isso não pode ser feito por meios democráticos, então o que se adota como estratégia política é o ativismo judicial, que é o uso do judiciário para a tomada de medidas que são inerentemente políticas e não verdadeiramente judiciais. O Obergefell, que é um caso muito interessante nos Estados Unidos, é muito claramente o presidente... Que é o casamento gay, né? Exatamente, que é a decisão relacionada ao casamento gay. O Justice Roberts, que é o presidente da Suprema Corte americana, deixou muito claramente que a vitória não foi uma vitória judicial através da preservação do Estado de Direito. Aquela vitória foi a destruição da democracia americana, porque, nesse sentido, a vontade do povo não foi levada em consideração, e a eliminação do sistema federativo, porque, no caso americano, mais especificamente, a questão do casamento era uma questão de decisão em nível estadual e não federal. Essas decisões do STF no Brasil também geram uma concentração de poderes dentro do sistema federativo, dentro de um poder específico federal, que nem sequer a Constituição deu a esse particular poder a responsabilidade da tomada de tais decisões. Então você tem aí uma complicação não somente jurídica, mas também uma complicação do ponto de vista da precariedade da decisão dentro da visão da democracia. E da legitimidade, né? Agora, o que se argumenta do ponto de vista da esquerda, eu chamo de esquerda genericamente, mas desses ativistas judiciais que acham que o STF é uma ferramenta para se avançar uma agenda, entre aspas, progressista, que não passa pelo Congresso, é que o Congresso se omite ao não legislar sobre alguns temas. Pegar o caso novamente da união homoafetiva, que eles chamam, que na verdade é o que se converteu logo depois em casamento gay. O Congresso, ao não decide que quer manter como é hoje, né? Quer dizer, não pode se argumentar que o Congresso, por não votar o casamento gay, está se omitindo, já que já existe uma lei sobre o casamento, a Constituição trata do assunto e, portanto, não existe um vácuo legal, né? Com certeza, mas para isso a gente pode citar a opinião de Sir Harry Gibbs, que foi um dos nossos melhores juízes da Suprema Corte Australiana. Na verdade, ele foi presidente da Suprema Corte. Ele disse que aquilo que o Congresso não decide é uma forma de decisão que o juiz não tem que tocar, porque, na verdade, a ausência de decisão significa que o Congresso adotou a medida de permanecer dentro daquelas circunstâncias jurídicas que são adotadas. Então, o que a gente tem
dentro de uma perspectiva do Estado de Direito, é a necessidade da segurança jurídica e da estabilidade jurídica. Um Congresso que não legisla sobre um determinado assunto, na verdade, está tentando manter as relações jurídicas dentro daquele mesmo regulamento próprio. Então, você não tem uma extensão da decisão para nenhum tipo de outro poder, porque o Congresso decidiu não interferir naquelas leis que já são de conhecimento popular e que são normalmente aplicadas. Se houvesse necessidade de mudança da legislação, isso teria que ser um processo de convencimento do legislador que foi eleito pelo povo. Porque, assim como a gente tem aqui a questão das decisões políticas normalmente serem contestadas, até dentro de um nível político, quando os juízes decidem se arvorar nessa capacidade de transformar as leis, o que a gente tem é que é uma inversão da necessidade do juiz de obedecer à lei. E os juízes que querem mudar a lei mais radicalmente, eles têm a possibilidade de ingressar num outro nível de poder, que é o poder legislativo. O Dr. Evatt, que era um juiz muito conhecido aqui na Austrália, que era membro da High Court, quando ele percebeu que algumas coisas ele não poderia fazer, porque sendo juiz ele seria incapacitado de fazer certas mudanças radicais dentro do ordenamento jurídico, ele resolveu largar o judiciário, renunciar à sua carreira de juiz, e ele era juiz da Suprema Corte aqui, e se transformou no líder do partido de oposição na época, que era o Partido Trabalhista. Isso foi uma atitude honesta dele. Sim. Ele resolveu mudar de carreira, porque não é a tarefa do juiz de fazer mudanças radicais. Essas mudanças quem tem que fazer, legislativas, é o poder próprio, que é arvorado, que é o poder legislativo. Sim. Agora, no Brasil, é claro que um meio de se corrigir esse problema gradualmente é o presidente em exercício indicar ministros que tenham esse compromisso com o que diz a Constituição, né? E não com princípios que sejam externos à Constituição. Mas existem formas que a sociedade civil ou até o Congresso possam utilizar para controlar ou para pelo menos evitar que haja esses abusos por parte do judiciário, ou realmente é uma coisa que não se corrige tão facilmente, apenas no longo prazo, com a própria renovação do STF? Certamente que há uma importância enorme de que o presidente seja bastante cauteloso na escolha de juízes, porque uma vez os juízes sendo nomeados, é uma dificuldade muito grande de poder retirá-los do poder, porque existe o princípio da estabilidade do cargo judiciário, e os juízes se retiram apenas com aposentadoria de 75 anos de idade no Brasil. O que acontece nesse caso é que o nome do indicado ele deve ser aprovado pelo Senado, e que o Senado, então, deve fazer um papel de aprovar um nome de uma pessoa que seja capacitada, dentro de uma reputação ilibada, capacitada para a posição que foi escolhida, que é a posição de membro do Supremo Tribunal Federal. Alguns políticos acabam fazendo nomeações ou fazendo um lobby político em que esses juízes, na verdade, sendo escolhidos pelo Senado, não verdadeiramente possuem uma reputação talvez ilibada ou uma capacidade jurídica própria para poder assumir esse tipo de cargo. Às vezes isso acaba virando um jogo político e é altamente desnecessário. Mas certamente que uma vez a escolha feita, uma vez que a escolha seja feita, é muito difícil você retirar um mau juiz. É muito difícil se conseguir um impeachment de um juiz, muito embora isso seja teoricamente possível. Na prática, isso raramente acontece.
mas na teoria seria possível, com a vontade do Congresso Nacional, através da decisão das duas casas, uma é uma instância de aprovação do processo e a outra é de execução final da decisão, através do Senado Federal, é possível que um juiz seja afastado do seu cargo, mas isso é uma coisa muito difícil de acontecer. O que é preciso, talvez, seja uma solução que envolva múltiplos atores, né? A sociedade civil, instituições que fiquem vigilantes, não só, eu digo, com o STF, mas com outras instâncias judiciais que, às vezes, tomam medidas, digamos, heterodoxas, né? E também que pressionem o próprio Congresso para que mantenham essa vigilância sobre o STF e que, sobretudo, o Senado e a CCJ do Senado, quando for sabatinar os candidatos a ministro, cumpram o seu papel, né? Porque, evidentemente, depois que se aprova um indicado para o STF, ele não tem mais, e nem deve ter mesmo, essa sujeição ao Congresso. Agora, é uma coisa que parece que não é só do Brasil, né? Claramente é um movimento internacional, não sei se articulado, mas em vários lugares do mundo, inclusive aí na Austrália, a Suprema Corte às vezes parece que resolve agir de forma criativa, como se houvessem direitos, por exemplo, um direito ao aborto que fosse um direito fundamental de toda mulher, dado por Deus ou pela natureza, de praticar um aborto. Qual que é a origem dessa corrente e como é que ela chegou a ser tão influente? Olha, na verdade, a origem é um tanto quanto sinistra, inclusive, porque um dos primeiros casos de ativismo judicial, que são casos que a gente hoje pode observar com uma certa frequência, mas o primeiro caso de ativismo judicial que a gente pode perceber muito claramente foi através da decisão relacionada ao direito, ao assim chamado direito à escravidão, que foi uma decisão de Dred Scott, que em muitos aspectos é considerado uma decisão que agravou a situação de conflito entre os estados do norte e do sul dos Estados Unidos e que acabou gerando aquela terrível guerra civil na década de 60 do século XIX nos Estados Unidos. Isso porque dentro daquela visão da emenda número 5 americana, a quinta emenda, existe um direito à permanência da propriedade que só pode ser retirada através de devido processo legal. O que acontece aqui é que, nesse caso, um dos juízes, que seria, nesse caso, o próprio presidente da Suprema Corte americana, decidiu que o escravo americano, então, indo para um outro estado, porque o proprietário queria carregar a sua propriedade, a propriedade, nesse caso, era esse sujeito que era o seu escravo, na verdade, ele teria, então, esse direito de assim fazê-lo através da emenda 5, que garantiria ao escravocrata a manutenção do seu direito à propriedade. Isso é um caso típico de ativismo judicial. Foi o primeiro caso que a gente pode perceber muito claramente que existiu e começou isso, então, toda a história do ativismo judicial. A situação do aborto americano é muito claro também que houve uma interpretação bastante criativa, porque não existe nada a respeito do direito do aborto nos Estados Unidos, mas se utilizou do direito também à privacidade, que também não está muito claramente mencionado no texto constitucional. Na verdade, foi um direito implícito, que é o direito à privacidade, que deriva desse direito um outro direito implícito, mas nenhum dos dois sequer existe no documento constitucional. E, evidentemente, se existissem, eles não se sobreporiam ao direito à vida, né? Com certeza, mas o detalhe é que sequer eles existem. E o mais interessante sobre o direito ao aborto é que é um direito derivado de um direito que também não existe. Então, é uma verdadeira excrescência, porque é o direito derivado de um direito que não existe. Então, pelo menos não é mencionado no texto constitucional, o que é uma coisa assim absurda. Agora, é o resultado de uma criatividade do juiz
E certamente que quando a gente tem declarações de direito que são mais abstratas, como no caso americano, no caso brasileiro, esses juízes tendem a distorcer a intenção do legislador e a adotar interpretações extensivas de modo a descobrir direitos que sequer existem no documento. Agora, olhando para as faculdades e universidades hoje no campo do direito no Brasil, é possível esperar uma mudança nesse sentido nos próximos anos ou uma piora, talvez, nesse comportamento dos juízes e ministros do STF? Eu acho que talvez haja uma certa piora antes de haver uma certa melhora. E a situação ela é relacionada ao fato de que a educação jurídica, o ensino jurídico no Brasil, ele é bastante falho em muitos aspectos. Então, por exemplo, eu não sei até que ponto, porque infelizmente a Constituição criou uma expressão nova chamada Estado Democrático de Direito, se na verdade o jurista brasileiro que se forma em faculdades no Brasil conhecem o sentido verdadeiro da expressão Estado de Direito, e que o Estado de Direito não é o império dos juízes, mas o império da lei, e que, na verdade, dentro do Estado de Direito, você tem garantias jurídicas que são verdadeiramente sacrossantas, como, por exemplo, a questão da segurança jurídica, a questão, por exemplo, de que as decisões judiciais devem ser minimamente previsíveis, e o respeito ao precedente, que a gente chamaria no Brasil de jurisprudência, deve ser considerado como uma coisa de extrema importância. Claro que a importância do precedente ou da jurisprudência, como a gente costuma dizer no Brasil, não se sobrepõe ao verdadeiro espírito da lei, porque uma decisão judicial que contraria o espírito da lei e a vontade do legislador constituinte deveria ser revogada, porque mais importante do que o respeito a uma decisão judicial é o respeito à decisão popular manifestada, que se manifesta através do legislador ordinário ou legislador constituinte. Quer dizer, a Constituição do Brasil, talvez por ter sido aprovada no momento em que o país saía de um regime não democrático, tenha se excedido e tenha talvez passado a impressão de que o Estado pode criar direitos magicamente, né? Eu queria até reler aqui, lembrar aqui o que diz a própria Declaração de Independência Americana, escrita em grande parte pelo Thomas Jefferson. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, e que entre esses estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, e que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens. Ou seja, os direitos, pelo menos esses direitos fundamentais, existem independentemente do governo dizer que eles existem, porque eles vêm do Criador. E é interessante que o governo é criado, como a própria declaração diz, para assegurar esses direitos, né? Agora, o governo não pode criar, inventar magicamente direitos e depois tentar aplicá-los, porque isso não vai funcionar, né? Absolutamente. Isso aí que você está colocando é de uma extrema importância, porque esses direitos não são considerados como conferidos por uma autoridade, direitos conferidos por uma autoridade governamental. Na verdade, direitos fundamentais, eles são fundamentais porque eles não podem ser retirados pelo Estado, e eles são tão pouco conferidos pelo Estado. O que o Estado deve fazer é simplesmente reconhecer a existência desses direitos como direitos que são derivados da própria natureza humana. O direito à vida, como você mencionou, a liberdade, a propriedade. O que está acontecendo, e o Obergefell, que é aquela decisão do casamento gay nos Estados Unidos mostrou isso muito claramente, é que alguns juízes americanos, isso aí no Brasil a gente tem essa mania de copiar o que na verdade é um reflexo da decadência, é que esses juízes americanos estão desrespeitando a tradição constitucionalista americana, que na verdade é baseada, como você muito colocou, nessa declaração de independência, que não deixa de ser, em muitos aspectos, o próprio preâmbulo da Constituição americana, para muitos constitucionalistas, sempre foi considerado, na verdade, a Declaração de Independência, em que a visão do direito natural
e do justnaturalismo é extremamente presente. Até mesmo a construção da ideia de direitos autoevidentes mostra que, na verdade, isso é conectado à visão justnaturalista, que é uma visão bastante tradicional, uma escola jurídica do direito ocidental bastante antiga, que precede até mesmo ao cristianismo. O que os juízes americanos agora estão fazendo é se arvorarem deuses, porque direito fundamental não é derivado do Estado, como você bem colocou. Agora, quando um juiz cria um direito fundamental, como, por exemplo, a ideia de um casamento gay sendo um direito fundamental, que foi exatamente aquilo que foi dito pela maioria dos juízes americanos nessa decisão chamada Obergefell, é se arvorarem deuses e capazes de criar direitos, e até mesmo dizer que o povo americano e a humanidade em geral era tão estúpida que agora eles descobriram um direito fundamental que ninguém conhecia. Então eles estão agora dizendo para o povo que eles sabem a respeito de direitos fundamentais que ninguém sabia, nem Sócrates, nem Aristóteles, nem Cícero, nem Aquinas, nem Santo Agostinho e assim por diante. Então é uma coisa assim extraordinária. E é realmente um resultado de um poder judiciário que se acha criador da lei e acima do direito. E é claro que se o Estado tem o poder de magicamente criar esses direitos fundamentais, ele pode também descriá-los, né? Eles não são absolutos, como deveria ser, por exemplo, o direito à vida, né? Tem um lado negativo dessa afirmação desses juízes, desses ativistas judiciais, que é esse: se o Estado pode te dar a dignidade, ele pode também retirá-lo sempre que ele quiser, né? E na verdade ele não pode. Estado seja o nome do Estado, não é? Exatamente. Porque então, na verdade, tem o Estado substituindo ao Criador, porque a Constituição americana fala a respeito do Criador concebendo esses direitos, são direitos derivados da natureza. Agora, a natureza, ela se perverte nesse sentido. E hoje você tem uma visão pós-modernista que as coisas não são mais precisas. Então, a pessoa se sente de uma determinada maneira e isso se transforma numa verdade. Sim. Agora, se a gente levar a sério e até as últimas consequências o pós-modernismo e, por consequência, o relativismo, não existem direitos fundamentais, né? Porque a ideia de algo fundamental, imagino eu, é algo que não pode ser removido e que não é alterado, né? Agora, se tudo é modificável, não existe direito fundamental, né? Exatamente. Esse é que é o grande segredo, porque, na verdade, quando o juiz diz que ele está apenas aplicando a lei, se ele aplica a lei dentro de uma visão pós-moderna, em que o texto da lei é muito menos importante do que a interpretação que ele faz a respeito da lei, na verdade, não existe uma interpretação própria nesse sentido. O que existe é simplesmente um trabalho, como você colocou muito bem aí, que é um trabalho de criatividade, de interpretação da lei, que deixa de ser uma interpretação autêntica. Deixa de ser uma interpretação baseada numa interpretação literalista ou preocupada com a intenção do legislador. Para citar um caso que não é do judiciário, mas do parlamento, mas que tem uma fundamentação parecida, a Bélgica aprovou, se eu não me engano, em 2018, a possibilidade de eutanásia infantil. Quer dizer, a partir de 9 anos, se eu não me engano, já há casos na Bélgica de crianças que decidiram, entre aspas, pela eutanásia. É claro que isso fere princípios básicos, né, não só do direito, mas da própria lógica e da dignidade humana, e também tem consequências terríveis, porque se uma criança de 9 anos pode decidir pela eutanásia, por que ela não poderia decidir, por exemplo, manter uma relação sexual? Evidentemente, isso abre portas para consequências terríveis, como a própria pedofilia, né? Assim como a chamada transição de gênero em crianças e adolescentes também abre portas para isso, porque se aquela criança pode tomar uma decisão tão grave assim, tão séria assim, e tem o direito a isso, por que ela não poderia, por exemplo, entrar num relacionamento ou se casar aos 10 anos de idade, né? Com certeza, e na verdade, essa semana mesmo eu tive que ajudar um casal cujo filho está interessado em fazer esse tipo de transição, e
os pais não têm autoridade nenhuma, porque foi absolutamente a autoridade retirada dos pais. Então, essa criança, ela vai ser submetida a um processo muito violento de medicalização, vai ter que tomar remédios e vai ser simplesmente castrada, né? O órgão sexual substituído, se isso, na verdade, é até possível, porque eu não acho que seja, mas isso, na verdade, é uma violação aos direitos da criança, porque isso é um abuso da autoridade dos pais também. É quando você tem um Estado acima dos direitos do pai e da mãe, os direitos paternos. E a criança depois, mais tarde, isso pode acontecer, eu acho que, eu até vou prever não que isso vai acontecer, a criança pode se arrepender mais tarde, e aí vai ser tarde demais. Isso vai acabar levando a muitas crianças, depois ao arrependimento, quando elas se transformarem em adultas, e depois ao próprio suicídio. E Sim. Isso a gente vai ver com mais frequência no futuro, essas decisões gerando resultados absolutamente trágicos para a sociedade, e trágico para essas pessoas que se submeteram a esse tipo de coisa quando ainda não tinham nem idade para votar. Porque Sim. Aqui, por exemplo, também vota só aos 18, mas aqui o Estado já está retirando a autoridade dos pais e dando a essas crianças o direito de elas se transformarem no que elas bem entendam em violação às leis da natureza. As consequências são terríveis, né? Apenas pela precisão da informação, essa lei da Bélgica é de 2014, ela entrou em vigor em 2016 e em 2018 veio a informação de que uma criança de 9 e uma criança de 11 anos tinham recorrido a esse direito, entre aspas, da eutanásia e de fato foram, na prática, foram assassinadas, né? Foram vítimas de um assassinato e morreram porque o Estado belga reconhece oficialmente que uma criança pode decidir pela eutanásia. Então, as consequências desse tipo de pensamento que coloca o Estado como a grande e definitiva instância a qual os homens podem recorrer em busca de, entre aspas, direitos, né? Essa concepção tem consequências terríveis. Né? Absolutamente, e você sabe que muitas dessas pessoas que fazem esse tipo de requerimento, na verdade, elas não são doentes terminais, elas, na verdade, sofrem de depressão e de alguns sintomas que são curáveis. Agora, Sim. Outra coisa que é possível de se pensar também é o interesse escuso de alguns familiares que, na verdade, vão fazer uma pressão enorme nessas pessoas mais vulneráveis para que elas terminem com a vida. E então você tem aí, como acontece aqui já e em muitos outros lugares, maus pais, maus filhos, buscando essa pressão sobre parentes para que elas possam herdar o patrimônio da vítima. Sim. Então, isso é uma coisa muito complicada, que a gente vai ver muito essa indução às pessoas vulneráveis de terem as suas vidas retiradas. Sim, e apenas um último exemplo também, nesse caso que o doutor citou, na Holanda, onde existe uma lei de eutanásia bastante agressiva, muitos idosos têm atravessado a fronteira, em vez de ficar num asilo, por exemplo, na Holanda, eles ficam na Alemanha, porque lá existe um risco menor de um parente, entre aspas, decidir pela eutanásia, porque o idoso não tem mais condições de decidir sozinho e tudo mais. Então, uma coisa, as consequências disso, mais uma vez, são tenebrosas, né? Absolutamente. E como você colocou essa questão do ativismo judicial, certamente que isso é uma combinação bombástica, não é? Porque se a gente tem essas leis que são baseadas na cultura da morte, uma interpretação criativa pode gerar os resultados mais trágicos, né, que você possa imaginar. Sim. Muito bem. Dr. Augusto Zimmermann, muito obrigado pela conversa. Foi uma conversa bastante esclarecedora sobre esses temas tão relevantes e talvez sejam os mais relevantes do ponto de vista das políticas públicas do Brasil nos próximos anos, porque, evidentemente, se todas as decisões do Congresso e do Executivo dependem do humor dos ministros do STF e do Judiciário como um todo, o grande soberano do Brasil nesse momento é o próprio STF. Né? Então, obrigado por essa conversa tão esclarecedora e até breve. Muito obrigado, Gabriel. Um abraço para ti e tudo de bom. Obrigado a você que nos ouve pela sua audiência. Você pode encontrar todos os nossos podcasts no Spotify
no YouTube e também na nossa página no Facebook. Nós estamos, além do Facebook, no Twitter e você pode ainda encontrar todos os nossos artigos, o nosso ranking de plenário e demais materiais em www.montecastelo.org. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.